Olá, o meu nome é Marília Israel, eu sou professora de língua portuguesa e língua espanhola e a pergunta que eu mais ouvi essa semana foi: e o Enem, hein? E é para isso que eu tô aqui hoje, para falar do tema de redação desse Enem do ano de 2021. Vamos conhecer qual é? E o tema é esse daqui: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Bom, pessoal, esse tema ele causou muita estranheza nos candidatos, né? Então, por que será? E aí eu tenho algumas hipóteses que podem responder essa pergunta. A primeira delas é que, sim, na aula de redação a gente discute cidadania, como um cidadão faz valer os seus direitos. Eu acredito que na maioria dos terceiros anos, cursinhos pré-vestibular, a questão da cidadania é algo muito discutido. Porém, esse tema ele toca a cidadania, o assunto da cidadania antes disso. Ele toca o acesso à cidadania e mais a garantia de acesso à cidadania, querendo que a gente mire, né, que a gente volte os nossos olhos para a questão da invisibilidade no país. E aí, quando a gente pensa na questão da invisibilidade do país, a gente pode a gente pode ter alguns insights, na verdade, lendo esse tema, alguns insights, né, me vieram à mente. Então, pensar que o cartório que realiza o registro hoje é acessível. Afinal de contas, um dos textos, né, motivadores, trazia essa informação, que desde 1997 existe gratuidade para você registrar o seu filho. Um outro texto que eu acho que seria uma ideia muito interessante também para a gente introduzir o assunto é fazer a diferença entre pessoa e cidadão. Depois ainda vinha um outro texto motivador falando do mapa da invisibilidade com dados do censo de 2015. Então, a gente começa a pensar, quem são os invisíveis? Nesse momento, esse tema ele se distancia muito dos alunos que estão prestando o Enem, se isso não foi discutido, né, em sala de aula, porque todos, sem exceção, todos que estão prestando o Enem são estudantes. E para você ter matrícula em uma escola, você precisa, desde o começo, desde o primeiro aninho, você precisa ter a certidão de nascimento. Né? E depois você tem que fazer o RG. E se você não apresenta o RG na entrada do Enem, você não consegue fazer. Então, talvez por isso esse tema tenha sido tão difícil de ser entendido ou no momento compreendido pelos alunos. Como eu sou da área da literatura, outro insight que eu quero falar aqui ó, é desse, da obra Vidas Secas. Pessoal, a obra Vidas Secas conta a história de uma família paupérrima e que a gente pode dizer excluída, né, da sociedade, pessoas que vivem à margem. E nessa família, os filhos não têm nome. São dois, eles são chamados de filho mais velho, menino mais velho, perdão, e menino mais novo. O que nos leva a pensar que a não identificação das pessoas, a invisibilização das pessoas está ligado à desigualdade, à exclusão, né? Também a gente podia trazer esse tema do registro civil para os nossos tempos. Por exemplo, falando da pandemia, né, que a gente ter a carteira de vacinação, ter o registro civil é importantíssimo para a gente fazer um cadastro, seja para vacinação, aliás, qualquer vacina, não só em relação ao Covid-19, mas também para os auxílios do governo, sobretudo nesse período de tanta crise, né? As pessoas precisam muitas pessoas precisaram do auxílio emergencial. Bom, todos esses assuntos trazidos à tona, né? Pensei isso no domingo. Na segunda-feira, muita gente me perguntando sobre,
claro, passei essas ideias, né, para os meus alunos, mas eu também quero aqui recomendar fortemente que vocês que estão vendo esse vídeo, por favor, assistam o filme Sete Prisioneiros. É um filme nacional, sou suspeita porque gosto muito das nossas produções nacionais, mas esse filme trata especificamente da escravidão contemporânea, pessoas que trabalham em regime análogo à escravidão e como isso está totalmente relacionado a você ter registro, a você ter uma carteira de trabalho ou não. E aqui até aparece estrangeiros no Brasil que passam por esse problema e têm o seu passaporte retirado. Recomendo fortemente que vocês assistam, até porque em determinado momento a gente se dá conta que São Paulo é onde se passa a história, que São Paulo, a capital mais rica do país, ela é movida por essas pessoas invisíveis. E é isso também que torna esse tema ainda mais relevante. Além disso, eu gostaria de dizer que folheando a prova, quando quando fui pegar, né, quando fui recortar para fazer esse vídeo, eu encontrei aqui, ó, esse exercício de história, questão 49, que fala sobre um escravo fugido. Percebam que o escravo fugido, ele é só o José. Ele fugiu da propriedade do doutor Francisco Antônio de Araújo, que tem nome, sobrenome e o título de doutor. É interessante a gente pensar sobre isso também. Como que esse tema, ele talvez esteja mais presente na nossa história e até na nossa realidade do que a gente possa imaginar. Por último, eu queria falar das propostas de intervenção, porque muitos alunos me falaram: olha, professora, eu até consegui montar o texto, discutir, mas eu não sabia fazer uma proposta de intervenção. Bom, gente, na proposta de intervenção é interessante a gente retomar o problema, o tema, na verdade, né? Identificá-lo, pontuá-lo. E algumas propostas de intervenção podem ser campanhas midiáticas, né, que gerem uma conduta de conscientização na população em geral, já que custo não há. E também é importante a gente pensar que o primeiro passo para isso é a realização do censo. É através do censo que a gente sabe quantas pessoas moram em cada lugar, se as crianças ali frequentam a escola, se elas recebem algum auxílio do governo, por que não recebem? E aí sim a gente pode propor até um serviço itinerante que vá pontualmente onde essas pessoas que estão sem nenhum auxílio, sem escola, né? Um serviço então itinerante que leve até essas pessoas o registro civil. E por último, mas não menos importante, é as reflexões que eu gostaria de trazer com esse vídeo. Então, a gente até pode fazer um texto dissertativo argumentativo, porque nós conhecemos a estrutura do texto dissertativo argumentativo, porque nós temos repertório. Ok, porque a gente viu o filme antes de fazer a prova, né? Não foi o meu caso, mas eu acho bem interessante esse filme, contribui bastante. Mas é para a gente começar a perceber que o senso comum pode ser muito perigoso. O senso comum diz: ah, é normal, pessoa lá no sertão que não frequenta escola. Não, não é normal. Talvez seja comum, talvez a gente esteja acostumado à desigualdade, mas não é normal. E aí esse tema, ele se torna tão interessante porque ele apura, ele lapida o nosso olhar para a gente começar a questionar a nossa realidade, o que passa do nosso lado sem que a gente perceba. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a nomear esses problemas e a gente precisa de fato nomear para combater. Um exemplo: até pouco tempo, dizia-se que no Brasil não existia racismo. No Brasil não tem racismo.
E foi só a partir do momento que a gente começou a reconhecer práticas racistas que nós conseguimos pensar em leis e políticas afirmativas para a população negra. O senso comum, ele embaça o nosso olhar, ele não deixa o nosso olhar apurado. O senso comum diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas isso tem um nome. É machismo? Afinal de contas, a cada 8 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Então, gente, nomear para combater. Quando a gente tem um olhar apurado, lapidado, a gente consegue dar nome aos problemas, a gente consegue problematizar a realidade. E aí, gente, a gente percebe como que a invisibilidade é um problema no nosso país que gera exclusão e desigualdade. Esse tema é muito relevante. Talvez ele tenha pegado muitas pessoas de surpresa, mas ele é, além de importante, necessário. Essa é a reflexão para a gente começar a questionar um pouco mais o senso comum, ter um olhar apurado para o que nos rodeia e dar nome às situações e às práticas, para que a gente possa combatê-las. Ok? Esse é meu recado. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau!